Fala pessoal, hoje no capítulo Rodando sobre Rodas, nós vamos falar de dois ícones dos anos 70, da mesma montadora. Vamos dizer que eles eram considerados até primos? Vamos falar hoje um pouquinho do Dodge Challenger 1973 e do Dodge Charger SE 1972. E, gente, vocês precisam seguir aí nosso vídeo, assistam até o final, porque a gente vai sair rodando com essas duas belezuras. Bom, eu adoro falar desse quadro do Rodando sobre Rodas, porque aqui a gente fala tanto das diferenças dos veículos, como a gente também roda com esses carros, né? Eu, particularmente, fico super ansiosa, porque eu não vejo a hora da gente sair andando com esses carros. Mas, Danilo, vamos falar um pouquinho, então, das diferenças desses carros. E uma das perguntas que eu me faço, e eu acho que a maioria do pessoal também deva, né, talvez, se fazer, é na questão de por que uma montadora, ela trabalhou, né? A gente está falando aqui dos carros, né, da mesma montadora, da linha Dodge. Por que eles trabalharam carrocerias tão diferentes para a mesma década, né? A gente está falando de um 73 e um 72. O que a gente poderia, né, pensar aí? Qual que teria sido a estratégia da montadora, enfim? Acho que isso com o passar dos anos, as montadoras foram mudando, né? Antes a gente via montadoras com 15 carrocerias diferentes na linha de montagem dela. Cada vez mais a montadora hoje vem compactando isso, mas nos anos 70 não. Então ele já fazia, no meu entendimento, né, dois Dodges aqui maravilhosos, mas um pensado já numa carroceria um pouco mais compacta, que é o caso do Challenger. É visível a diferença proporcional de tamanho aqui, mas ambos ostentando seus motores V8, né? Mas a Challenger é um carro assim mais esporte, com menos peças, com menos riqueza de detalhes, talvez para atender um público. Já o Charger sempre charjão, né? Já até o charjão que se fala, com toda estrutural maior, motores grandes também, com níveis de acabamento interno aí que você podia já escolher, que nem esse é um nível Bullgram, veremos aí. E enfim, acho que naquela época existia essa, tem que lançar um carro um pouco menor, fazia um projeto do zero. Hoje não, hoje se aproveita as plataformas, se pensa, né? Tanto que a gente vê um monte de carro moderno aí que a gente fala, a plataforma é em cima de um do outro, troca a bolha, grosseiramente falando. Aqui não, aqui pensava no projeto do zero, dentro da mecânica que tinha disponível. O powertrain desses carros são muito similares para usar um do outro, né? Motor e câmbio basicamente sempre os mesmos. A montadora otimizava o powertrain na carroceria. Então, mas públicos totalmente diferentes, carros totalmente diferentes. Talvez assistindo um filme, para quem nunca viu eles de perto, vai falar, pô, quase igual um Charger para um Challenger. Nada a ver. E a gente vai falar disso hoje aqui e mostrar essas diferenças. Bom, eu olhando assim já fico muito impressionada, né, por um carro desenvolvido na década de 70, né? Vamos pensar que as montadoras já estavam pensando isso no final da década de 60, né? E aí você vê a tecnologia para a época, eu acho isso incrível. E um dos pontos é essa parte do farol aqui, né, gente? Explica um pouquinho aqui para mim, Danilo, como que funciona essa parte aqui da abertura, fechamento de farol, como que é o processo? No Charger 72, que é o exemplar que temos em mãos, já existe, o farol fica atrás dessa grade, a gente tem uma divisória aqui, ela faz uma abertura, né? Até 71, isso era feito a vácuo. Cada lado tem uma válvulazinha de vácuo, quando o motor está ligado, só funciona com o carro com o motor ligado, aí você aciona a chave de farol, ela é uma chave eletropneumática e ela abria. Só que o que acontecia? Isso vocês podem ver em vídeos aí da internet. A mangueira mais longa, né? Porque um lado sempre a mangueira vem da chave de farol, uma direita e uma esquerda, uma vai ser mais longa que a outra, obviamente. Essas tampinhas, elas abriam em tempos diferentes. A gente postou aqui o Charger 68 da Dodge que fizeram, o pessoal falou, poxa, mas ele abre, né? Aí a Dodge com certeza quis corrigir isso para 72 em diante. E aí ela fez com motor elétrico central e como se fosse um eixinho cardan interligando as duas. Então esse carro, além de abrir muito rápido, porque o acionamento é somente elétrico, ele tem um cardan que une ambas e abre simultaneamente com perfeição.
E aí isso já é uma modernização, quando você falou dos anos, da tecnologia que tinha já pensada para o final dos anos 60, mas eles já vieram aprimorando, ou reduzindo em custos, ou talvez até aumentando em custo, mas tendo uma qualidade melhor do resultado. Eu não sei dizer se isso diminuiu o custo ou aumentou. Para falar a verdade, para a época, eu não sei calcular. O fato é que ficou assim simultâneo e muito bacana a abertura desse farol agora. Diferente agora no Challenger, a gente já consegue ver aqui visivelmente que a gente tem aqui um farol exposto. Danilo, o que a gente consegue falar então das diferenças, né, que a gente já consegue verificar aqui, né, ao vivo? E também porque essa questão dos dois faróis aqui, né, que é uma coisa muito, né, usada na época, isso tem alguma função técnica? Não, vamos lá. A gente consegue observar a diferença já em materiais, quantidade de peça, que o Challenger tem menos coisas, menos encorpadas, ou seja, já é um carro para ter o custo menor na hora da venda. É um carro otimizado aí, mais leve também, então deixa ele com a relação peso-potência melhor comparado ao Charger. A questão dos dois faróis é o seguinte: low beam e high beam, farol baixo e farol alto. Quando o carro usa um farol só, por exemplo, o Dodge Dart Nacional, ele tem o alto e o baixo dentro do mesmo farol. Aqui ele tem um farol para baixo e um só para high beam, que é o alto. E só que esse cara ele continua auxiliando quando entra o farol alto. Então sempre os faróis internos, mais próximos da grade, são os faróis altos e os externos são os faróis baixos, que a gente fala, né? Farol normal. E eu acredito que foi uma tentativa de melhorar a iluminação aí, porque esses carros, comparados ao que temos hoje aí, né, com luzes modernas e tal, tem cara que brinca, o cara vem aqui adquirir ou restaurar um exemplar antigo com a gente, e o cara vem num carro do ano atual pra caramba, com aquela iluminação potente, ele fala, pô, saí com o Dodge, parece que eu tô andando à luz de vela. E é verdade. É o que tínhamos para os anos 70, aquela luz bem amarela que lembra uma vela, que clareia, sei lá, 4, 5 metros de frente o carro. Então foi colocado para os esportivos a linha de farol duplo. Melhorava? Com certeza. Diante desses dois modelos, você acha que para a montadora, em termos de fabricação, você acha que tem uma diferença na questão custo? E restauração, o que você diria que é mais fácil? Um ou outro, enfim? Legal essa pergunta. Bom, eu acho que para a montadora a questão do custo é só na quantidade de peça. Mas se vocês observarem, os carros têm o mesmo conceito de projeto. Então, o capô, de um sendo maior ou menor, mas é aquele mesmo sistema, com a grade aqui que parafusa por ali, a montagem do interno, a mesma coisa. Você vê que é aquele dash sobreposto. Ou seja, o processo de montagem desses carros são iguais. O que vai diferenciar o custo para a montadora é o que tem mais, esse tem rádio, esse não, o custo das peças. Processo mesmo. Tanto que para restaurar, o trabalho é o mesmo que a gente tem para fazer ambos os carros. Não tem diferenciação. Vai ter diferenciação no custo de um cromo, porque a área é maior, então fica mais cara, aquilo que esse para-choque. Mas são carros extremamente parecidos de fazer. Eu já verifiquei os dois e vi que essas belezuras guardam motores diferentes de potência. O que a gente pode falar desse daqui, Danilo? O Challenger está equipado aí com 440, Big Block, e ele tem um kit, ainda percebe-se na marcha lenta, um comando um pouco mais alto que o original. Tem os coletores de escapamento de performance, mas aqui basicamente é um 440 Big Block que é espetacular para esse carro, é até muita potência, até eu considero, para o peso dessa carroceria aqui. Bom, esse aqui é equipado com um Big Block também, mas de fábrica é um 400, só que esse aqui, todo restaurado pela Sonhos, ganhou um kit Stroker que passou a ser um 470 Big Block, feito em cima do bloco original 400. Esse tá com as tampas de válvulas originais, como a gente tá vendo aí a pintura, enfim. Esse é o motorzão que ostenta o Charger 72 SE. Bom, agora nós estamos dentro do Charger SE. A gente falou do conceito Bugram, então acho importante mencionar. Era uma linha mais sofisticada, né, dentro das linhas Charger. A gente consegue verificar na costura da tapeçaria, né, aparentemente parece uma linha mais executiva, né, essa parte de costura e acabamento do banco.
A gente também tem o acabamento nos forros das portas, onde a gente consegue verificar a parte dos filetes dos cromos, né? A alça aqui para a gente segurar e também essa parte desse amadeiramento aqui que deixa um requinte bem bacana no carro. A questão dos painéis, eles são muito próximos, ambos têm as mesmas descrições e funcionalidades, mudando um pouquinho aí somente a estética de um para o outro. Esse painel, como eu mencionei, tem as mesmas funcionalidades, a gente consegue visualizar aqui que só mudam as posições, né, mas eles têm os mesmos itens. Com relação ao console, vocês vão verificar que é o mesmo ângulo, os dois consoles são idênticos. Questão de acabamento das portas, né? No Challenger a gente consegue verificar que ele não tem os frisos, ele não tem aquela alça, né? Então, por isso, né, do outro conceito mais elegante, mais refinado. E na tapeçaria também a gente consegue ver uma boa diferença aí na parte da costura, né? Esse daqui até com um aspecto um pouquinho mais esportivo e o outro com uma carinha mais elegante aí. Bom, e agora, traseira, o que a gente consegue ver de diferenças e similaridades entre os dois? Bom, tecnicamente as funções são as mesmas, lanterna, luz de freio, seta. E é o mesmo conceito que a gente explicou lá na frente, a gente tem atrás. Um para-choque mais simples, com uma área de cromo menor, com menos detalhamentos e tudo proporcionalmente menor na Challenger. Bom, esse aqui mais incrementadão, né? Já vê a área do para-choque já envolve a parte superior e inferior das lanternas. Ambos têm o estilo de garra, que é o que eu falei, o conceito. Esse ainda tem esse aerofólio, que isso aqui é um kit de acessórios que vendiam em concessionária. Então foi colocado, muito legal. E um diferencial maior, com as funções técnicas iguais, mas o Challenger tem um abastecimento de combustível na lateral, mais tradicional. E o Charger, ele tem o bocalzinho escondido atrás da placa aqui, né? É um charme aí da linha Charger 72 de manter isso escondido. E as funções técnicas também as mesmas. Iluminação de ré, lanterna, freio e seta. Agora que a gente já conseguiu ver as diferenças desses carros, vamos rodar um pouquinho com eles? E aí, Danilo, quem ganha? Eu ou você? Todo mundo vai sair ganhando com esses dois, né? Vamos andar. E aí, eu tô ansiosa, e vocês? Vamos dar uma volta? Aí sim, hein? Vamos lá, né? Bom, estamos a bordo do Challenger 73 com 440, numa rua tranquila, passeio tranquilo, carro bem potente, bem gostoso, que dá uma dirigibilidade bem esportiva para quem gosta, né? É um carro, a gente dá uma prévia, passa uma ondulação, você acelera, ele tem uma resposta muito ignorante, né? É um carro bem esportivo aí, muito diferente do que a gente está acostumado a andar no Brasil aí. E o legal é que ele berra e anda, né? Bom, então estamos aqui. Eu no Challenger 73, Adriana no Charger 72 SE, fazendo um passeio aqui pelas ruas de Santo André. Bom, eu tive a oportunidade, né? Hoje eu tô a bordo do Charger SE72 e o Danilo tá a bordo do Challenger. E, gente, é inacreditável o conforto para dirigir esses carros. Eu tô a bordo do Chargão e, questão peso, potência, pro motor que tá colocado aqui, casa muito, assim, sabe? O carro é muito na mão. A sensação são parecidas, né? São dirigindo dois monstrões. A Challenger com um pouco mais de esportividade, até por ser mais leve, com motor grande. É um carro, né, agressivo. Eu já dirigi esse Charger, sei que você está sentindo aí de ser um carro, a impressão até mais seguro na mão, né? Engraçado foi a gente passou em frente ao bar ali com os 2, 3 caras. Olha, é uma menina dirigindo. Fala pra ele não viu nada. Gente, espero que vocês tenham curtido o passeio, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Aproveito e peço para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso acaba ajudando as nossas gravações. E também ativa o sininho aí para as notificações. A cada semana a gente vai tendo mais rodando sobre rodas para vocês.
E é isso. Fui!